Jesus, Senhor, abençoe este culto, Senhor. Abençoe, Senhor, a todos que aqui estão. Abençoe os que não vieram, Senhor, mas que sentiram vontade de vir, Senhor. Toque, Senhor, no coração dessas pessoas, Senhor. Que elas possam vir para o nosso culto, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, eu gostaria de contar uma ilustração. E antes eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus por me dar essa oportunidade e também a tia Léo de poder me enviar este convite. Essa é uma história contada por Peter Mescher, um pastor encarregado de podar as plantas de uma residência numa cidade da Escócia. Percebeu que num dos galhos que deveriam ser cortados havia um ninho com 2 pequenos ovos. O jardineiro, então, pediu permissão ao dono da casa para não cortar o galho até que nascesse as avezinhas e, naturalmente, fossem embora. Assim foi feito. Um mês depois, quando aquele homem retornou, vendo que os passarinhos haviam nascido e o ninho estava vazio, cortou o galho. Antes, porém, examinou o frágil ninho e descobriu, entre os materiais escolhidos pela vizinha, alguns pedacinhos de papel escolhidos por ela para amaciar o ninho. Entre os papeizinhos havia um pequeno trecho de uma página da Bíblia, em que se lia: porque ele tem cuidado de vós, parte do versículo de 1 Pedro 5,7. O versículo completo diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aquele passarinho não tinha qualquer conhecimento de que todos os dias dormia sobre a palavra de Deus. Não é assim conosco também? Deus nos sustenta, cuida de cada um de nós e providencia os meios para continuarmos vivos, até mesmo quando não percebemos sua ação em nosso favor. A palavra de Deus literalmente sustentava a casa daquele passarinho, sem que ele tivesse conhecimento de sua salvação. Seus filhotes estavam diretamente protegidos pela palavra de Deus, pois dormiam amparados numa promessa feita aos filhos de Deus, mas que também servia aquele ninho, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Esteja certo de que a providência de Deus é o lado visível da sua graça. Mesmo quando dela não tomamos conhecimento, ainda assim, sua mão trabalha por nós. Por isso, o salmista escreve que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, 2. Sim, Deus dá o melhor para nós, até mesmo quando dormimos e ficamos inconscientes, pois ele sempre está trabalhando para que seus filhos vivam bem. Portanto, jamais desanime. Tenha aprendido que Deus quer que eu saiba que Ele está providenciando os meios para que minha vida receba o melhor, para que minha casa não seja destruída, para que meus filhos vivam e aprendam a voar, para que minha esperança esteja sempre firmada naquele que já dá prova suficiente de que Ele não me abandona à minha própria sorte. Faça você também como o passarinho, simplesmente viva despreocupado, pois a manutenção
tornam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais que os passarinhos? Mateus 6:26. O cuidado que Deus tem conosco é um cuidado que nenhum ser humano jamais teve com algo ou alguém. Por isso, Ele é o bem mais precioso que nós temos. O cuidado de Deus conosco é maior que o cuidado de uma mãe e de um pai com o seu filho. Podemos ver um exemplo lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Neste verso, Deus fala sobre o dilúvio na época de Noé. Naquela época, a desobediência era muito grande e Noé era o único que ainda acreditava e obedecia a Deus. E por isso Deus salvou a família dele. Outro exemplo é uma história muito conhecida, a história do povo no deserto na época de Moisés. No livro de Êxodo 16, versículo 8, nos diz: Disse ainda Moisés: O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Naquela época, mesmo com tantas reclamações do povo, o Senhor Deus teve muito cuidado com ele. Mesmo que não conseguimos ver, Deus está cuidando de nós. Mesmo em meio às tribulações, podemos ter a paz que só Ele pode nos dar. Podemos sentir esta paz em nossa vida, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então pare de reclamar do que você tem ou ainda quer ter e confie em Deus. A sua palavra nos diz em Filipenses 4:19 que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se a Bíblia diz que Ele supre todas as nossas necessidades, isso significa que não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, pois Deus se encarregará de providenciar tudo o que precisamos. Nós conseguimos ver lá, quando fala da época de Noé, que o povo, ele não obedecia a Deus. Deus ficou muito triste com o povo, pois ele sempre deu o que comer, de beber, sempre deu de melhor para aquele povo, mas o povo nunca ligou. Então ele mandou o dilúvio e somente Noé, que era o único que levava a sério, quando se falava de fé, Noé era o único que levava a sério. Por isso Deus salvou ele e sua família. Nós podemos ver também lá uma história que muitos aqui conhecem, acho que todos aqui conhecem, sobre a época de Moisés, do povo no deserto, que eles ficaram 40 anos no deserto. E lá nunca faltou água nem comida para eles. Mas mesmo assim, o povo não estava satisfeito. O povo sempre reclamava que Deus nunca ouvia as orações deles, mas na verdade Deus ouvia. E naquela época, no deserto, não tinha o que comer. O deserto é seco, não tem água, não tem comida, não tem nada. Mas Deus, o cuidado de Deus com eles foi tão forte que Deus sempre
Pode ser Deus que está nos livrando de um acidente de carro. Pode ser Deus nos livrando de tiros. Pode ser Deus nos livrando da morte. Mesmo que a gente não consiga ver, a gente não consegue entender os planos de Deus, mas Ele sempre está cuidando de nós. Amém? Mediante esse cuidado, peço que todos fechem os olhos e se tiver alguém em nosso meio que queira ser cuidado por Deus e ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, levante a mão para orarmos por você. Eu gostaria, quem não aceitou Jesus e queira aceitar, levante a mão. Nem ninguém? Então tá, vamos orar para finalizar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe todos que aqui estão. Eu peço novamente, Senhor, que abençoe nosso alimento, nossas casas, Senhor. Abençoe nossa volta, Senhor, para casa, que nada de ruim venha acontecer conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que livre, Senhor, essas pessoas da mão do diabo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço em teu santo nome, amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu quero convidar as crianças da Mini Braga que estarão adorando o Senhor, receberão com alegria. Esse aqui que é tudo bem, uma boa?
Eu peço que todas as crianças fiquem de pé para receber a lembrancinha. Só as crianças.